Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yogacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shamasundara Shikanda Shekara Ismira Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtottara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Shirupalo Gauriya Guru Varga, a todos os Tridantis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva, todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita. Na última aula, então, nós terminamos lendo o verso 20, no qual Krishna explicava a Uddhava que a Atma, né? Ou seja, o Atma, ele é o mestre espiritual mais elevado dentro do ser humano. E você pode alcançar a auspiciosidade através dele, né, de maneira direta ou indireta. Tá? Então, eu dei toda uma explicação sobre um aspecto desse significado de Atma, e tem um outro aspecto, que esse Atma ele também pode se referir a Paramatma. Ou seja, Paramatma é o Chaitya Guru. É o Chaitya Guru que vive no nosso coração, ele é o Guru. Paramatma ele é uma forma de Guru. Só que somente as almas que já são liberadas podem receber instruções diretamente de Paramatma no coração. Então, de uma forma ou de outra, a busca pelo mestre interior, né, tanto você achando que é você mesmo, quanto você achando que é Paramatma, das duas maneiras não será benéfica ou efetiva, tá? essa prática, porque você não vai conseguir se comunicar com o Paramatma. Então, por um lado, você tem um ser totalmente ignorante, que é o seu ego material, e do outro, você tem Paramatma que não interage com você da maneira como um mestre vivo na sua frente pode interagir. Tá? Paramatma, ele vai dar indicações, inspirações, mas se você não está num estado de consciência afinado com ele, você não consegue entender o que ele quer dizer, porque ele não está dizendo, ele só está dando intuições. Tá? Até um certo nível, é claro que nós também ouvimos a voz de Paramatma muitas vezes, a intuição muitas vezes pode vir de Paramatma sem nenhum problema, mesmo no estágio condicionado. Só que isso não se caracteriza como um aprendizado contínuo e constante. Tá? Nós precisamos de alguém que olhe para nós e fala, você está errando nisso.
Você precisa melhorar isso. Você agora acertou isso, tá? Então, Paramatma, ele não vai falar isso para a gente. É muito difícil você conseguir, inclusive, discernir o que é a voz de Paramatma, o que é a tua própria mente falando, certo? Então, aí o texto 21, Krishna vem e diz, olha, aqueles que são peritos na ciência do Sankhya e são autocontrolados, eles podem me ver diretamente, acompanhado de minhas potências. Tá? E aqui no comentário do próprio verso, o verso anterior, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele diz, as almas liberadas, ainda vivendo neste mundo, podem alcançar a auspiciosidade, né, através da relação com o Paramatma como o mestre espiritual. Ok? Então, de todos os lados, não é para nós aceitar o Paramatma ou a super-alma como mestre isoladamente. Bom, no verso 20, né, que ele fala do Sankhya Yoga, a gente vai ver mais para frente que há dois tipos de Sankhya. Tá? Um é um Sankhya ateísta, o outro é o Sankhya teísta. Aqui no caso ele está se referindo ao Sankhya teísta, tá? O Sankhya Yoga teísta. Aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz o seguinte: muitos dentre estes seres humanos podem me compreender. Aqueles que são sóbrios, que são sem inveja, eles certamente podem me compreender. Então é muito importante nós não termos inveja. A inveja é algo extremamente destrutivo. A inveja, ela inclusive impede o seu próprio avanço espiritual. Tá? Nós não devemos jamais olhar para alguém, para o avanço de alguém com inveja. Então, o que é a inveja? A inveja é aquela admiração, mas com um sentimento de que seria melhor que aquela pessoa não tivesse alcançado tal estágio e que eu tivesse alcançado. Tá? A inveja, ela tem um tom de competição, né? Ela tem um tom de disputa e de egoísmo, no sentido de que só você quer estar naquela posição e mais ninguém. Tá? Então, aquela pessoa que não tem inveja, a pessoa que admira apenas, ela vê o sucesso do outro como um incentivo para ele também ser bem-sucedido. E na vida espiritual, você deve admirar o avanço espiritual dos seus irmãos espirituais, né, dos devotos, das pessoas de modo geral, não importa, e sempre ver tudo isso como um incentivo para você também chegar lá. Você deve pensar, eu também posso chegar lá. Eu também posso ser como ele é, porque eu também sou uma alma. Essa capacidade também está dentro de mim. Tá? Só que enquanto você estiver associado com a tua personalidade mundana, né, ou pelo menos dependendo dela, né? Claro que você não vai conseguir se livrar dela nesse momento, mas entendendo que você não é essa personalidade construída por essa interação social, você é uma alma eterna. E a potencialidade, a capacidade, o talento das almas é igual, é o mesmo. Tá? Então todos podem chegar à perfeição. Você não precisa querer que o outro não esteja lá para você chegar. A vida espiritual não é uma competição. Tem lugar para todos no topo mais alto do pódio. Todos serão vencedores iguais. Ninguém vai chegar primeiro, o outro vai chegar depois. Não. Cada um está numa jornada solitária. Você vai ser campeão dentro da sua corrida e só tem você correndo nessa corrida. Entende? O teu adversário é você mesmo, mais ninguém. Cada um está correndo em corridas independentes, em corridas separadas, lutando
competindo consigo mesmo. Então, só quando você deixar primeiro de competir consigo, é que você vai deixar de competir com os outros. Essa competição ela é ilusória. Na verdade, nós estamos evoluindo e todos chegaremos lá um dia. Temos que entender o nosso estágio, o nosso patamar, nossa qualificação, e devemos olhar para os que estão mais à frente com admiração para que consigamos chegar lá também, e olhar para os que estão mais abaixo com compaixão, com amizade, para estender a mão e ajudá-los também a subir cada vez mais. Então Krishna diz claramente, só os não invejosos é que poderão me compreender. E os sóbrios, né? O que são os sóbrios? Sóbrio aqui são as pessoas que têm o quê? Bom senso. Não são os devotos fanáticos. Tá? Eu sempre friso bem esse ponto. O devoto fanático não agrada a ninguém, nem a Krishna, nem aos outros devotos também, e nem à sociedade como um todo. Não ser sóbrio é ter bom senso, é ser ponderado, ser equilibrado, não fazer julgamentos, né, desnecessários, não externalizar, inclusive, as suas conclusões sobre alguém ou sobre algo quando isso não se faz necessário. É uma pessoa que não quer emitir opinião, que não quer vencer debates e conversas mundanas, porque ele já está num outro patamar. E aí a gente entra nos ensinamentos do Upadeshamrita, o livro de Srila Rupa Goswami. Né? Evitar conversas mundanas, evitar associação com pessoas materialistas. Tá? Bom, então, continuando aqui lendo o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz o seguinte: a forma de vida humana ela é dotada com inteligência suficiente para que você possa acessar o conhecimento transcendental. O que eu acabei de falar, todos nós temos já o nosso potencial inerente. Enquanto que na vida humana, na forma de vida humana, você pode falar sobre as suas realizações, você pode ver a verdade da existência material, entender o futuro, né, das consequências das suas ações e, portanto, você pode admirar a existência não apenas desse mundo, mas também do próximo mundo. Ou seja, do mundo transcendental. Por experimentar ou por vivenciar a futilidade da existência material, a alma, na forma humana, pode perguntar sobre o que é a imortalidade. É um propósito da vida humana, este é um propósito da vida humana, porque o corpo humano é capaz de alcançar a perfeição. Então, o questionar sobre a perfeição, ele já é um fruto da própria tendência que o ser humano tem de ser perfeito. Ele não é algo que brota do nada. Tá? Então, o querer se aperfeiçoar, o querer saber o que é a perfeição, já é um sintoma da perfeição latente querendo se manifestar dentro de você automaticamente. Porque você foi feito para ser perfeito. Você não foi feito para ficar rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Krishna não te fez para isso. Krishna, ele fez você para estar ao lado dele, de maneira perfeita. Correto? Então, esse é o propósito da vida humana. Então, quando um ser humano se torna avançado na prática espiritual, ele certamente verá a futilidade das atividades dos animais que estão simplesmente comendo, dormindo, acasalando e se defendendo. Tá? Eu estenderia isso até para outros seres humanos, não só
para os animais, mas seres humanos que também vivem como animais. Texto 22. Neste mundo material, existem muitas variedades de corpos criados. Alguns têm uma perna, outros têm 2, 3, 4, muitas pernas. E enquanto outros não têm pernas. Dentre todos esses corpos, a forma humana é a mais querida para mim, porque ela concede a meta última da vida. Krishna diz. Isso para Uddhava. Tá? Então, a forma humana é a mais querida para Krishna. Por quê? Porque só através da forma humana é que a alma consegue se desenvolver plenamente. (23) Embora a minha forma, Krishna diz, né? Embora a minha forma não pode ser vista diretamente pela percepção sensória mundana, aqueles situados na forma humana de vida podem usar a sua inteligência e outras faculdades de percepção para buscar diretamente por mim, através de sintomas diretos ou indiretos a respeito da minha existência. Evidências, né? Se lembrar, não sintomas, evidências diretas e indiretas da minha própria existência. Ou seja, só o ser humano pode fazer religião. 24. Agora eu irei descrever para você uma narração histórica acerca da conversa entre o poderoso rei Yadu e o mais inteligente Avaduta. Então agora Krishna vai narrar a história do famoso Avaduta, né, do santo que teve os 24 gurus, né, que viu 24 entidades como sendo gurus em potencial para ele. 25. Certa vez, Maharaj Yadu, né, o Maharaj Yadu, ele é o líder da dinastia Yadu, né, dos Yadavas. Que aí você inclui, né, enfim, Arjuna, etc, etc, todos eles. Certa vez, Maharaj Yadu, que era muito versado na ciência espiritual, viu um Brahmana Avaduta. O que é um Avaduta? Só para explicar. O Avaduta, ele é uma espécie de santo que não se comporta muito de acordo com as regras sociais. Ele é meio que uma criança, ele está num estado assim meio de criança. Tá? Ele não é como, por exemplo, o meu Gurudeva, que viaja pelo mundo, conhece as regras do mundo, segue as normas, né, se veste, cobre o corpo, sabe conversar com alguém de acordo com a etiqueta local. O Avaduta ele já não é assim. O Avaduta ele pode, às vezes, andar nu, ele pode, muitas vezes, não cumprimentar ninguém, não falar com ninguém, não dar o devido respeito, né, a uma personalidade importante. E assim por diante, você vai ter várias situações que o Avaduta expressa, né, o seu desinteresse, né, pelo mundo material. Então, Maharaj Yadu, ele, certa vez, viu um Avaduta que era jovem, aparentava ser muito sábio, e ele estava vagando destemidamente pela floresta. Então, Maharaj Yadu, ele aproveitou a oportunidade e foi indagar, né, desse Avaduta sobre algumas questões. Então, 26. Yadu Maharaj disse: ó Brahmana, posso ver que você não está praticando nenhum tipo de disciplina espiritual, mas ainda assim você alcançou a perfeição, não a perfeição não, a compreensão perfeita de tudo e de todos dentro deste mundo.
Por favor, me diga como eu posso desenvolver essa inteligência extraordinária. Por que você vaga pela Terra, né, se comportando como se fosse uma mera criança? 27. Pessoas desse mundo geralmente cultivam religiosidade, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e a ciência da autorrealização. E, como é de costume, eles têm o desejo de alcançar uma vida muito longa, adquirir fama e então desfrutar das opulências materiais. Embora elas desejem saber sobre religiosidade, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos, etc., as pessoas em geral, elas pensam que isso irá beneficiá-las com uma vida longa, ou seja, por motivações materiais, materialistas. Embora você seja capaz, sábio, perito, belo e um doce orador, você não está ocupado em nada disso. Ao contrário, você parece ser como um louco, como se houvesse um fantasma dentro de você. 29. Embora seres humanos neste mundo estejam ardendo no fogo florestal da luxúria e da cobiça, você se mantém livre de tudo isso e não é queimado por esse fogo. Você aparenta ser como um elefante muito calmo, que em meio às águas agitadas do rio se refresca. 30. Ó grande Brahmana, eu vejo que você é desprovido de qualquer contato com o desfrute material e que você está viajando só, sem nenhuma companhia de mulheres e crianças. Portanto, porque eu sinceramente estou lhe perguntando, por favor, me diga qual a causa desse grande êxtase que você sente dentro de si mesmo. 31. O Senhor Supremo disse, Krishna disse, né? Quando o Avaduta então foi respeitado, né, e indagado dessa maneira pelo inteligente rei Yadu, que era um grande benfeitor dos Brahmanas, satisfeito com a atitude respeitosa do rei, ele então começou a responder com bastante humildade. 32. Então o Avaduta Brahmana disse, meu querido rei, eu recebi o conhecimento de muitos mestres espirituais que estão presentes neste mundo. E é por causa disso que eu fui capaz de me livrar. E é por isso que eu sou capaz de caminhar livremente pelo mundo. Agora, por favor, ouça como eu descrevo esses mestres espirituais para você. Versos 33 a 35. Ó rei, eu me abriguei em 24 coisas como sendo meus mestres espirituais. A terra, o ar, o céu, a água, o fogo, a lua, o sol, o pombo, a cobra, o mar, a abelha, o elefante, a traça, o ladrão de mel, um veado, um peixe, uma prostituta, o pássaro curara, uma criança, uma jovem menina, um fazedor de flechas,
uma serpente, uma aranha e uma vespa. Meu querido rei, estudando as atividades deles, eu pude aprender a ciência da alma. Olha que interessante. (36) Por favor, ouça, meu querido filho do rei Ayati, o tigre entre os homens, enquanto eu lhe conto como aprendi de todos eles e os fiz meus mestres espirituais. 37. Uma pessoa sóbria, mesmo quando perseguida por outras entidades vivas, deve compreender que os seus agressores estão agindo, na verdade, de acordo com o controle da providência, ou seja, eles vão te seguir por conta do seu próprio karma. Dessa maneira, você não deve se distrair com isso e continuar progredindo no seu caminho. Este princípio de tolerância eu aprendi com a Terra, que está sempre serena e tolerante, apesar de ser repetidamente chutada pelas entidades vivas que vivem sobre ela. Então, repetindo, a primeira lição com a Terra. A Terra está sempre o quê? Sendo pisoteada, mas ela permanece inerte, estável, tolerante e continua tolerando todos. Da mesma forma, se você for pisoteado por pessoas, aceite isso como seu karma. Isso está vindo porque você no passado fez também. E você não pode ser reativo. Enquanto você for reativo, você irá fazer mais karma ao invés de se purificar daquele karma. Alguém dá um soco em você porque você deu um soco em alguém no passado e você revida aquela pessoa, então você deu um soco em alguém. Você terá que no futuro receber o soco de alguém de novo porque você deu, e assim você vai infinitamente nesse karma. Então você não pode ser reativo. Você tem que transmutar aquela reação e aceitar. Transmutar é uma palavra meio estranha. Você tem que simplesmente aceitar que o karma veio, o karma se fez, se cumpriu. Agora você zerou, agora você pagou aquilo. Se você resolve reagir, você vai estar gerando mais uma vez para depois estar recebendo de novo. Então, receba pela última vez. Não queira ficar recebendo pancadas a vida inteira. Tá? Uma vez veio, pronto, veio, acabou. Tenha a tolerância, a humildade para aceitar isso. Você não precisa ser o vencedor em tudo. Você só vai vencer quando você deixar de fazer karma. Você dar um soco em alguém e derrubar o seu adversário não é ser vencedor. Você vai ser derrubado logo mais adiante, porque você vai receber o mesmo karma na mesma altura. Então você não tem como escapar disso. A lei do karma, ela é infalível, ela vai acontecer. Correto? O vencedor é aquele que não replica o karma. É aquele que aceita humildemente e simplesmente aceita. Você não vai dar nem a outra face e você não vai nem revidar. Você vai tomar e pronto. Aceitou, acabou, é isso. E não adianta você querer fugir. Não adianta você querer se esconder. O teu karma vai te achar onde quer que você esteja. Você vai levar. Então, relaxa. Entende que não tem como escapar do karma. Não importa onde você vá. Você vai estar levando teu karma contigo. Muito bem. Então, a primeira lição aqui do Avaduta é essa. Tá bom? Verso 38. Uma pessoa inteligente deve aprender com uma montanha, como ela, devota a si mesma para o serviço dos demais, fazendo então o bem-estar, promovendo o bem-estar do outro
como ao único propósito da sua existência. Essa também é a lição aprendida como um discípulo dessa árvore. Então aqui ele fala já outros exemplos também de tolerância, né, como a árvore, a montanha, tá? E o exemplo da tolerância da árvore também é dada por Chaitanya Mahaprabhu, no famoso verso Trinada Pi Sunityana. Tarori Vasahishnuna. Enquanto os seus ares vitais movem dentro de seus corpos, né, sem esperar nenhum suporte, né, do objeto dos sentidos, os sábios, eruditos, devem buscar satisfação em simplesmente manter a sua existência. E não devem buscar satisfação através da gratificação dos sentidos materiais. Em outras palavras, devemos cuidar do corpo material de tal maneira que o cultivo do conhecimento espiritual não será perturbado. E a fala e a mente não serão distraídas da disciplina espiritual. Então não adianta você querer negligenciar o teu corpo achando que isso vai te dar mais força espiritual, porque no futuro você não vai conseguir praticar, né, a sua disciplina espiritual, porque o seu corpo não permite. Então é muito importante você cuidar do seu corpo, para que você possa ter a possibilidade de praticar a sua disciplina espiritual. Mas cuidar dentro de um limite, para que os seus sentidos não fiquem aguçados, para que os sentidos não fiquem agitados e também te tirem dessa disciplina espiritual. 40. A alma autorrealizada, cujo coração está livre de pensamentos sobre felicidade e tristeza, deve sempre permanecer desapegado, assim como o vento, apesar de entrar em contato com os objetos materiais que são cheios de qualidades materiais. Então aqui já é o exemplo do vento. Ou seja, o vento, ele toca todos os objetos materiais, né, do mundo. Só que ele não se apega em nenhum deles, não para em nenhum deles, o vento sempre passa por todos eles. Sem se apegar à felicidade, sem se apegar à tristeza. Simplesmente o sábio é aquele que passa. Ele passa. Ele vive, ele flui. Ele está sempre olhando para frente. 41. Assim como o vento, embora carregando uma variedade de aromas, não se mistura com eles. A alma autorrealizada, embora vivendo no corpo material e aparentemente agindo de acordo com uma pessoa comum, nunca está identificada com o fato de ser pessoa. Ok? Então, assim como o vento carrega os aromas, mas não se mistura com eles, a alma está sendo carregada pelo corpo. Perdão, a alma carrega o corpo, né? Mas não se mistura com ele. Não se identifica com ele. 42. Uma pessoa introspectiva, mesmo enquanto vive dentro do corpo material, deve considerar a si mesmo como sendo uma alma espiritual eterna. Ele deve ver a si mesmo como uma alma eterna que entrou dentro de diferentes corpos, né? Corpos inertes ou corpos
que se movem. E que ele está e que assim ele vai viver em diferentes partes do universo. Ele deve entender também que a suprema personalidade de Deus, na sua forma onipenetrante, onipresente de Paramatma, está presente ao lado da alma eterna, dentro do corpo de cada entidade viva. Ambos, a alma individual e a superalma, podem ser compreendidas através da contemplação do céu. Embora o céu estenda-se sem limite e tudo repouse dentro do céu, ele não se mistura com nada e nem mesmo está dividido. Tá? Ou seja, a alma e a superalma estão dentro do corpo. E a alma, ela contempla essa superalma. E embora elas troquem de corpos, tá, elas permanecem sempre inalteradas. Então o verso 43 vai explicar um pouco melhor. Embora ventos poderosos movam as nuvens pelo céu, o céu ele jamais se perturba com isso. Da mesma forma, a alma espiritual não se transforma pelo contato com a energia material. Embora a alma espiritual seja dada a ela um corpo feito de terra, água, fogo, etc., e suas ações sejam ditadas pelos 3 modos da natureza material, que são um produto do tempo eterno, a sua natureza eterna jamais é modificada. Verso 44. Ó Rei, uma pessoa santa é naturalmente pura, livre de toda contaminação, toda contaminação, perdão. Ela é bem comportada, ela é um benfeitor, uma benfeitora da humanidade. Apenas vendo, tocando, ouvindo essa pessoa exaltada, você pode se purificar. Assim como aquele que se banha em um lago de águas puras. Uma pessoa santa é como um local de peregrinação, um local sagrado de peregrinação. Purifica a todos que encontra, porque ele está sempre ocupado em cantar as glórias do Senhor Supremo. Então, o que faz uma pessoa ser santa? É o fato dela estar sempre ocupada em cantar as glórias, cantar os santos nomes, Está sempre praticando Bhakti Yoga. Essa é uma pessoa santa, 24 horas, sem interrupção. É assim que a gente mede uma pessoa santa, o nível de santidade de alguém. 45. Pessoas santas se tornaram muito poderosas pela execução de austeridades, pela prática de austeridades. Elas não se esforçam em desfrutar nada material neste mundo e aceitam o alimento oferecido a elas pelo próprio destino. Se por chance elas comem algo e se contaminam, elas não são afetadas, assim como o fogo, que é capaz de queimar todas as substâncias contaminadas que são oferecidos a ele. O fogo ele tem o poder de incinerar, de purificar qualquer tipo de substância contaminada, ele vai transformar aquilo ali. Então, da mesma forma, as pessoas santas, elas caminham pelo mundo, purificam os demais, assim como esse grande fogo. E eles aceitam o alimento oferecido a eles pelo destino. Tá? Essa é uma frase muito, muito importante, ou seja, eles estão em total comunhão e dependência da inteligência suprema de Deus, de Krishna, que sabe que tem que alimentar aquele devoto e vai dar a ele nada de mais, nada de menos.
É interessante isso, porque hoje mesmo estava vendo o anúncio de mais um desses novos métodos de controle mental para você modelar a realidade de acordo com o seu bel prazer, que é mais uma dessas grandes propagandas de Kali Yuga, como se você fosse capaz de modelar o mundo ao seu desejo, através de uma simples técnica de concentração ou meditação. E aí, na chamada desse curso, né, é um curso caro, uma pessoa comentou ali dizendo, infelizmente só pessoas de classe alta têm acesso, né? Eu que sou de classe média, nunca vou conseguir comprar um curso desse. E aí que eu me pergunto, essas pessoas que vendem esses cursos caros com a intenção de dizer que o universo conspira a seu favor, se você pensar positivo, se você viver nessa comunhão com um todo, com a inteligência universal, com o seu eu superior, tudo vai fluir ao seu favor. Por que essas pessoas precisam vender os cursos delas? Por que elas não oferecem esse conhecimento gratuitamente e dependem do próprio universo que elas dizem, né, que pode favorecer, e deixe que esse universo forneça a ela exatamente tudo o que ela precisa para viver, ao invés dela fazer negócios? Então é uma contradição inerente à proposta do curso. Nós temos que entender que para certas coisas nós precisamos de mestres para nos ensinar. Não de aventureiros que têm métodos que se prometem, que prometem fazer milagres. Isso é só caça-níquel. Eu, por graças a Krishna Gurudeva, eu tenho um dom. Eu olho para essas pessoas, na hora eu vejo que ele tem uma enganação, uma duplicidade. Na hora eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem milhares de pessoas que não têm essa percepção e elas vão e elas depositam a fé delas nesses enganadores, nessas técnicas que, na verdade, né, é aquela coisa, né? De 1 milhão, 10 foram bem-sucedidos com o uso da técnica. Por quê? Porque, ora bolas, esses 10, dentro de 1 milhão, são aquelas pessoas que já tinham um karma programado para dar a elas aquele sucesso na vida delas. Lembrem de que a gente leu logo no início aqui da aula, né? O desejo de questionar, de buscar a perfeição já é o quê? Um sinal de que a perfeição quer se manifestar porque ela é inerente. Da mesma forma, quando você tem o desejo de buscar por algo, é porque o teu karma já está dizendo para você, você vai ganhar aquilo, então vai de encontro àquilo porque é aquilo que você vai ganhar. E você acha que você ganhou pelo seu próprio esforço, né? Ou pelo esforço dessa vida, e não talvez pelo esforço de milhares de vidas. E você vai atribuir tudo aquilo, todo aquele resultado a um esforço de uma vida só. Aí você fala, esse método funcionou. Mas então por que não funcionou para outras 1.999 pessoas que também fizeram o mesmo método? Então eles pegam essas 10 que já tinham um karma programado naturalmente na vida dela, elas já seriam bem-sucedidas, elas já seriam, sei lá, milionárias, enfim, já seriam, já teriam uma carreira bem-sucedida, e colocam elas para dar o depoimento. E elas, por sua vez, não sabem também da relação com o karma delas. E elas também acham que foi por conta do método. Então tudo isso é tão raso, né? Isso está simplesmente numa relação de causa e efeito de karma. Não tem nada a ver com espiritualidade. Porém, essas pessoas estão colocando o universo, estão colocando você acima do universo, ou seja, você acima das leis de Deus. Aí que mora o problema. E eles vão quase dizer para você, você é um Deus. Você é um protótipo de Deus. Só que ele não aplica isso na vida dele.
ele não vive rendido a esse universo, a essa inteligência que vai conspirar para ele. Né? A inteligência suprema tinha que trazer na porta dele $1 milhão com as próprias mãos e entregar. Olha aqui, ó, eu sou a providência, estou aqui te dando esse dinheiro porque você merece. Ele nem sequer se dá a chance disso. Ah, mas Maharaj, como é que é possível a providência trazer um dinheiro para você? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não só um, tem vários exemplos. Eu vou dar agora só um por questão de tempo. Mas quem acompanhou o estudo do livro Meus Amados Mestres, lá tem pelo menos 3, 4 exemplos de situações como essa. Que é, certa vez, Parangurudeva estava no seu ashram e eles estavam sem mantimentos, tá? Haviam praticamente zerado o estoque de mantimentos. De repente chegou um irmão espiritual de Parangurudeva que ele não via há muito tempo, era uma pessoa que ele gostava muito, e ele se sentiu na obrigação de servir a este irmão espiritual um bom alimento, né? Uma boa refeição, pelo menos, algo assim. E Parangurudeva ele simplesmente pensou, mas eu não tenho nada aqui, né? O que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não tem nada. Eles estavam vivendo momentos assim de bastante dificuldade, bastante renúncia, mas sempre aceitando tudo isso com muita alegria. Eles estavam rendidos a Deus. Eles são rendidos a Deus. De repente, entra na janelinha, né, no basculante da onde ele estava lá no ashram dele, um pássaro. E esse pássaro ele deixa cair uma bolsa, tipo aquelas bolsinhas de joia, né, de brinco que você, né, coloca, e ele deixa cair como se fosse jogando para Parangurudeva. Nessa bolsinha você tinha dinheiro ali guardado. Aí ele pegou aquele dinheiro, automaticamente comprou e fez um banquete para aquele irmão espiritual dele. Tá? Isso está rendido, isso está conectado. Isso para dar um exemplo assim que foi, vamos dizer assim, fora do comum, mas de qualquer forma, tudo que vem para os santos e mestres vem das mãos de Deus. Seja trazido muitas vezes por outras mãos ou até pela própria mão de Krishna. Né? Como isso é possível? Isso é possível. Tem um exemplo muito famoso, né, do Brahmana, que todos os dias lia o Bhagavad Gita e ia depois fazer mendicância para manter ele e a sua esposa. Então, um belo dia, ele se depara com um verso no Bhagavad Gita que diz: Ananyas chintaya tomam jejana parupasate teshanita bhuktanaha yogakshema vahamyaham. Esse verso Krishna diz: para aquele que me adora, né, de maneira unidirecionada, exclusiva, eu trago o que ele precisa e mantenho o que ele tem. Só que esse Brahmana, ele pensou, nossa, mas eu sou tão pobre, eu mal tenho roupa para vestir, eu sou um devoto de Krishna, mas Krishna nunca veio me trazer coisas pessoalmente. Imagina, isso aqui não existe, isso aqui está errado. E ele não teve fé nas palavras de Krishna, e ele riscou aquele verso com uma caneta. Quando ele riscou com a caneta aquele verso, ele partiu para fazer a sua mendicância diária. Passado um certo tempo, vem um menino, bate na porta da casa do Brahmana e a esposa responde, abre, e o menino diz: mãe. Na Índia a gente tem o costume de chamar a outra mulher de mãe, né? Mãe, o seu marido pediu que eu trouxesse aqui essa sacola cheia de mantimentos que ele conseguiu fazendo a mendicância dele, né? Pedindo esmolas. E eu trouxe. Ela, nossa, espera aí que eu vou abrir para você. Ela abre, e aí o menino coloca um fardo pesado no chão, e ela olha para o menino, né, assim, novo.
e ele fala, olha, eu trouxe aqui com tanta dificuldade, o seu marido, inclusive, ele foi muito grosseiro comigo, ele me bateu, inclusive, e me forçou a trazer tudo isso aqui para ele. Aí a esposa ficou horrorizada, assustada, falou, meu Deus, deixa eu ver. Olhou nas costas do menino, tinha um risco, né, uma marca, um risco vermelho, uma lanhada vermelha nas costas do menino. E aí ela falou, olha, eu estou muito assim desapontada com ele, eu estou me sentindo muito mal por você, por favor, perdoe-nos, eu vou na cozinha, vou preparar um alimento, você fica aqui, eu vou cozinhar, eu quero te dar alguma coisa para você comer. E ela foi para a cozinha e começou a cozinhar. Passou um bom tempo, o marido voltou para casa. Quando ele voltou, ela deu uma bronca nele. Ela falou, seu insensível, você não tem coração, você não... Como você pôde fazer isso com esse menino? E ele falou, que menino? Uai, o menino que estava aqui. Ele falou, não vi menino nenhum aqui. Ela falou, hoje de manhã você mandou um menino com um saco pesado, cheio de mantimentos, ainda bateu no menino, eu vi a marca nas costas dele. E o marido falou, mas o que você está falando? Eu não estou entendendo. Eu não mandei menino nenhum e muito menos bati em algum menino. Ela falou, olha, você está com a mente perturbada, você está realmente precisando, né, se acalmar um pouco, você não pode fazer isso. E ele falou, não, mas eu não fiz nada disso. E ele começou a ficar encucado com aquilo. De repente ele foi lá no quarto dele, pegou o Bhagavad Gita. E quando ele olhou aquele verso que ele havia riscado de caneta, os riscos não estavam mais lá. Aí ele entendeu que, na verdade, foi Krishna que veio entregar aqueles mantimentos. E as marcas que Krishna mostrou para a esposa foram as marcas que ele fez lá no Bhagavad Gita, que é não diferente do próprio Krishna. Então as marcas foram feitas em Krishna. E Krishna, para provar que as suas palavras eram reais, ele mesmo trouxe nas costas dele os mantimentos para o Brahmana. Então, essa é uma prova viva, assim como a minha própria vida, eu, Mahavir Maharaj, né, vivo exclusivamente dependendo de Krishna. Então, esse milagre, ele existe, não é tão milagre assim. É um processo natural da vida. E aí você vê esses aproveitadores criando métodos e métodos, né, que são mais um na coleção de métodos para poder atrair as pessoas. As pessoas elas querem novidade. Né? Por quê? Porque os métodos passados não funcionaram. Agora tem que ter um método novo, prometendo mundos e fundos, porque o método antigo não funcionou. E esse não vai funcionar também. E vai ter que vir o próximo se dizendo ser o infalível. Porque os outros não funcionaram, agora esse vai funcionar, porque isso. E as pessoas elas vão se aventurando assim na espiritualidade. Elas vão achando que isso é vida espiritual. E aí eu fiz um comentário lá nesse grupo para uma pessoa que falou isso. Eu falei, olha, o conhecimento real que liberta, a espiritualidade de fato, ela é gratuita. E os mestres que compartilham esse conhecimento não cobram nada por isso. Se você quer realmente a prosperidade material e espiritual, você precisa seguir a tradição, aquilo que não é novo, aquilo que é tradicional, aquilo que já foi mais do que provado que dá resultados. E não ficar aí pegando mais um desses gurus da moda, achando que está fazendo algum bem. Não está. Ok? Então a gente vai encerrar por aqui. Tenham todos um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.